Olá, bem-vindos. Estamos chegando com o nosso Entre Linhas, aqui na TV Brasileira e também na Prudente News. Muito obrigado a você que está na sintonia. Estamos trazendo os bastidores das principais notícias para hoje. Nesse tempo de fake news, nada melhor do que trazer a opinião de pessoas que vão a fundo na notícia. No nosso caso aqui, os nossos comentaristas convidados, Aline Scarelli, Divaldo Ceresini e também Adolfo Padilha. E a primeira informação de hoje é essa aqui, ó. O relator da CPI da Covid, Renan Calheiros, reclamou durante a sessão solene, ou a sessão desta quinta-feira, reclamou de falta de objetividade do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que estava prestando depoimento. A postura de Queiroga também foi criticada pelo presidente da CPI. Renan perguntou diversas vezes se Queiroga compartilhava da opinião do presidente Jair Bolsonaro de que a cloroquina deve ser usada para tratar Covid. Bom, em todas as respostas, Queiroga dizia que a questão era técnica. Vamos lá, comentando aí o desempenho do Marcelo Queiroga na CPI da Covid. Divaldo Ceresini, é com você. Olá, sempre muito bom estar aqui, batendo esse papo com todos. Agradecer novamente essa audiência que só cresce. Bom, pessoal, ontem o depoimento do ministro Queiroga, ele seguiu a linha de proteção das ações que o governo teve durante a pandemia. Ele acabou explicando uma preocupação bastante grande na proteção, mais até da figura do presidente do que do próprio governo, né? É certo que a CPI, ela mira o presidente, ela mira principalmente também o ex-ministro Pazuello por todos os erros, os enormes erros que foram cometidos na gestão da pandemia nesse período em que o Pazuello ficou no governo e tudo aquilo que o presidente atrapalhou o desenvolvimento das ações de prevenção e combate ao vírus e as consequências dele, né? E o ministro Queiroga, no papel de defender o chefe, ele foi muito bem. Ele acabou fugindo de algumas respostas, sim, porém, ele prestou alguns outros esclarecimentos muito importantes, né? Quando perguntado sobre se ele teria feito o tal do tratamento preventivo, que depois, o tratamento inicialmente precoce, depois foi mudado o nome para preventivo, né? Ele disse que não, que ele tomou vacina, que a vacina é a resposta da ciência, que nós precisamos cuidar das medidas sanitárias, que nós precisamos cuidar do distanciamento social e vacinar todo mundo logo. Então, acredito que a grande contribuição que ele realmente tenha feito no depoimento dele ontem tenha sido essa, de frisar que nós precisamos, sim, do distanciamento social, que nós precisamos do uso de máscaras e, principalmente, de vacinas. Muito bem, vamos lá. Comentando a CPI da Covid, o depoimento do ministro, o atual ministro da Saúde, Adolfo Padilha. Com você, Adolfo. A gente vai ficar, toda vez que falar da CPI, a gente sempre vai ter que lembrar que a CPI ela tem uma única, se é o termo, objetividade, é tentar achar culpa no Bolsonaro. Quem assiste, ontem, por falta de argumentos, até mesmo por Queiroga ter sido muito seco nas perguntas que eram feitas, o pessoal interrompia as respostas dele no meio do caminho para ver se tirava uma frase de manchete de jornal. Isso ficou muito claro. E o pior é que quem mais fazia isso era o cara que tem todas as suspeitas do mundo que não deveria estar lá, deveria estar na cadeia, que é o Renan Calheiros. Então, eu disse, repito, como todo mundo, é a CPI do circo, não tem credibilidade nenhuma, uma CPI que tem Renan Calheiros, Randolfo Rodrigues, a múmia da lista da Odebrecht, né? Tem o presidente Assis, tem denúncias até de coisas que não vale nem a pena falar aqui no programa. Como dar credibilidade a isso? Como dizer que esses caras realmente querem apurar algo ou que não seja dar culpa ao presidente da República e fazer disso um palanque político? Então vai ser sempre, todo dia que a gente falar da CPI aqui, a gente vai sempre ver que é um circo armado com o único objetivo de tentar tirar dali uma manchete para a mídia tradicional que deixa de receber milhões de reais todo ano, como recebia nos governos anteriores. Esse é o ponto resumo da CPI. Muito bem, Aline Scarelli, vamos lá para fechar esse assunto. Aline, diz aí, como é que você viu o depoimento do Marcelo Queiroga? Olha só, pessoal. Bom, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite para todos que nos acompanham. Uma felicidade estar aqui podendo dialogar sempre com muito respeito, né? Agora, com relação ao depoimento lá do ministro,
é preciso dizer o quê? Que faltou muita coragem, né? Não sei se todo mundo tem conhecimento, nem eu sabia. Ontem foi o dia da coragem e faltou muita coragem para o ministro. Por quê, gente? Ele foi aquele gelo ensaboado. Num dado momento ele falava que não podia fazer juízo de valor e no outro momento ele fez juízo de valor quando a questão era com relação aos governadores. Depois ele se contradiz dizendo que os governadores têm que ter autonomia, né? Mas o que deixa tudo isso em xeque é que ele vai passar, esse governo vai passar, não são eternos nos cargos, e o ministro da Educação, o ministro da Saúde se compromete pessoalmente quando ele se contradiz com as suas convicções pessoais, porque antes dele tomar posse, lá na Folha, ele deu uma entrevista dizendo que a Associação de Cardiologistas é contra a cloroquina, isso porque não existe uma unanimidade na classe médica. Aí depois ele muda o discurso, então ele fere também o currículo dele, ele também se alinha ao discurso do presidente, e é o que o Divaldo falou nas falas anteriores, o pessoal, depois que vá para o governo, se alinha a discurso do presidente e parece que esquece que tem ali antes uns depoimentos, umas entrevistas, então não correspondeu, ele se esquivou, então falhou o seu currículo, não foi bom, gente, mas acho que ele vai ser chamado mais uma vez, porque a aeronáutica está sumindo com as cloroquinas, ele precisa dar resposta, isso é muito grave, vamos ver mais para frente como será. Muito bem, vou trocar de assunto então. Olha, a Câmara aprova um projeto que prevê pedágio proporcional à distância percorrida pelo motorista. Olha que notícia boa, hein? Atualmente, os pedágios cobram um valor fixo por veículo conforme a categoria. O projeto segue agora para a sanção presidencial e não especifica se vale somente para federais, estaduais ou para todas as rodovias que têm pedágio. Vamos lá, comentando esse assunto, Adolfo Padilha. Eu acho que é uma evolução de uma cobrança injusta, né? Uma evolução por quê? Porque realmente nós aqui ainda não sofremos tanto isso, mas o pessoal ali, por exemplo, da Grande São Paulo paga o mesmo valor de que num trajeto de gente que passa por ali uma vez por semana, 2 vezes por semana. Mas não deixa de ser injusto. O pedágio é um absurdo. A gente, quando compra um carro, você paga aí uma média de 40% de imposto, entendeu? Você paga IPVA, aí você vai para as rodovias, você tem que pagar o pedágio. Você para na cidade, você paga a Zona Azul. Quer dizer, você é extorquido de tudo quanto é jeito quando você tem um veículo. E a gente não tem a resposta desse dinheiro, né? É o Estado dizendo que faz tudo isso para proteger teu carro e as vias que você anda, e a gente fingindo que realmente o Estado protege o nosso carro e as vias que a gente anda. Isso tem que ser dito. Mas não deixa de ser uma evolução de cobrança. Pode ficar mais barato? Não sei, realmente eu não sei, porque eles sempre dão um jeitinho de isso acabar ficando mais caro. Mas isso já é feito nos Estados Unidos, em países mais avançados, porque o pretexto é ser mais justo com as pessoas que andam menos nas rodovias. Mas na prática a gente tem que ver se vai funcionar mesmo. Muito bem, vamos lá. Aline Scarelli, como é que você vê esse projeto aí que está indo para a sanção presidencial? Pois é, será que o pedágio vai ficar mais barato? Para quem, por exemplo, aqui na região mora em Presidente Bernardes e vai para Santa Anastácia todos os dias? Então, eu também fico muito assim na expectativa se isso vai se reverberar para o bolso, porque é isso que a gente precisa ter em mente. A questão do pedágio, as concessões públicas, elas sempre foram, para mim, pouco transparentes e muito duvidosas. A gente não tem transparência de como se dá isso. Talvez uma pesquisa profunda, indo lá no site da transparência, de como se deu os contratos, as licitações, a gente vai ter algumas respostas, mas para mim continua sendo não transparente. Aí eu penso como seria essa tecnologia, né, para poder fazer essa auferição de distância proporcional, e também eu acho que isso demanda custo para o operador ali do pedágio. Então, assim, até a implantação vai ter despesa. Acho que a gente não vai ter um impacto no bolso, mas eu estou na expectativa, espero que sim, que seja econômico para o bolso de quem está ali transitando, principalmente para quem é motorista, gente, que depende dos asfaltos para trabalhar, custa muito no bolso, né? É pedágio, é combustível, é imposto. Eu falo que a gente é muito rico, porque a gente paga tanta coisa e ter um carro, mesmo que popular, é muito luxuoso para qualquer um, porque pesa muito no bolso. Vamos aguardar aí, estou ansiosa para saber como vai
reverberar no nosso bolso. Muito bem, Edivaldo Ceresini, vamos lá. O que você acha dessa proposta, né? A proposta é boa. Olha, essa é uma demanda bastante grande dos moradores de cidades que têm pedágio dentro do trecho urbano, né, da cidade ou muito próximo dele, e há um grande fluxo entre uma cidade vizinha. E essas pessoas acabam pagando o valor integral para usar ali pouquíssimos quilômetros. Uma coisa que é importante sempre a gente lembrar, né? Às vezes a gente fica com a expectativa de nós daqui de Prudente pagarmos menos pedágio. Eu não acredito que isso vai acontecer. Eu acredito que nós vamos acabar até pagando mais. Até porque quando a gente olha as praças de pedágio aqui da nossa região, tomando como referência a nossa cidade, elas estão a cerca de 25 quilômetros de distância daqui, cada praça, né? E uma entre a outra também em torno de 25 quilômetros. Então já não é uma distância tão grande. Esse sistema ele vai exigir, sim, investimentos por parte dos concessionários, mas é fundamental que a gente lembre que a concessionária não vai tirar esse dinheiro do caixa dela, ela vai tirar do nosso bolso, pedindo que seja feito um reequilíbrio econômico financeiro do contrato de concessão que ela tem com o governo do estado. Então, para instalar, por exemplo, portais na saída das cidades, né, para que esses portais leiam as tags que vão ter que ser instaladas dentro do veículo, então, portanto, também haverá um custo para o motorista de instalação disso daí, para que possa ser medida a distância que ele percorreu e aí ele fazer o pagamento do pedágio. Eu, sinceramente, tenho severas dúvidas se isso vai trazer um benefício para grande parte dos motoristas. Talvez ele traga um pequeno benefício para uma pequena parcela e gere enormes prejuízos para a grande parcela dos usuários das nossas rodovias. Muito bem. Bom, nós estamos encerrando a nossa primeira parte aqui do Entre Linhas. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já aqui na TV Brasileira e também na Prudente News. Olá, já estamos de volta na TV Brasileira, na Prudente News, trazendo as informações, os bastidores da notícia aqui no Entre Linhas, com Divaldo Ceresini, Adolfo Padilha e também Aline Scarelli. Vamos lá falar de economia. Olha, estimativas dentro do governo a respeito da privatização da Eletrobras em discussão no Congresso são de que a venda da estatal pode render à União cerca de 100 bilhões de reais. O valor dos ativos do governo na estatal atualmente é estimado em algo entre 35 e 40 bilhões, mas os cálculos na área econômica indicam que este valor pode dobrar com a valorização da empresa. Vamos lá, comentando sobre privatização, e nesse caso da Eletrobras, a gente começa com a Aline Scarelli. Então, vamos lá. Eu penso que a privatização da Eletrobras, ela é uma resposta imediata para esse governo, porque é dinheiro que vai entrar para o governo poder ali trabalhar. Mas, a longo prazo, ela é prejudicial para o Brasil. Por que eu digo isso, gente? Porque a privatização da Eletrobras, ela compromete o futuro energético do país, porque a gente tem uma gama ali para explorar, principalmente, gente, quando a justificativa é a seguinte: a competência. A Eletrobras ela tem excelência na técnica capaz de inovar e reproduzir energia sustentável. E olha o lucro que ela dá para o país. E, de repente, essa privatização ela vai ser comandada pela iniciativa privada e vai ficar ali entre eles. Isso não se reverbera para o país. Fora que, quando a iniciativa privada pega uma estatal como essa, muito lucrativa, que vai ter ganhos para o Brasil, esse ganho vai ficar para a iniciativa privada, porque eles visam lucro. E quando está na mão do Estado, é diferenciado a gestão. E outra, uma empresa que tem essa lucratividade, ela tem condições de investir e ajudar no desenvolvimento do país. No país, quando parte ser privada, acabou, não tem mais país, é lucro deles, acionista deles, só isso. Não vai ser bom. Muito bem, vamos lá. Adolfo Padilha, como é que você vê aí a privatização da Eletrobras, as privatizações em geral, né?
Cada um tem o seu direito de pensar o que quer sobre privatização, né? Quando eu vejo essas colocações, eu fico pensando o seguinte: vai gerar lucro para a iniciativa privada, mas já tentou comparar quanto que é o custo de tudo que é energia, tudo que é iniciativa privada, iniciativa pública? A Eletrobras ela é muito grande, realmente, ela tem 1/3 da geração de energia do Brasil, né? Só que 90% dela é geração limpa. Só que ela custa muito caro para o governo estadual, para o governo federal, ela custa muito caro para a estrutura governamental, e quem paga isso somos nós. Quando ela vai para a iniciativa privada, ela faz caixa para o governo federal aplicar, por exemplo, na economia diante do que teve que ajudar na pandemia. Por outro lado, livra o governo de um custo absurdo. Um funcionário na energia, um funcionário público custa 4, 5 vezes mais do que um funcionário privado numa empresa como essa. E nós sabemos disso. Nós que já lidamos, nós que já tivemos empresa, nós sabemos como funciona. E privatizar as estatais é essencial para o crescimento do país. Se não fosse bom, se não funcionasse, não seria assim nos Estados Unidos, não seria assim na Alemanha, não seria assim no Japão. Enfim, tem que seguir o que dá certo. Tem que privatizar a Eletrobras, Petrobras. Tudo que é do governo não deve ser mais do governo. Deve ir para a iniciativa privada. Muito bem, vamos lá. Divaldo Ceresini, como é que você vê a privatização da Eletrobras? Sempre que há privatização, concessão, enfim, qualquer tipo de desestatização, eu fico muito feliz que ela aconteça. Isso porque o governo, como sempre digo, ele não dá conta nem de fazer o arroz com feijão, não dá conta nem de fazer saúde. Eu não estou falando aqui, né, para os taradinhos aí de defesa do presidente, eu estou falando de governos em geral, sejam eles municipais, estaduais, federais, de qualquer época. Eles são ineficientes no trato da coisa pública. Quem aqui não se recorda que no apagar das luzes do governo Temer, por exemplo, ele arrumou uma vaguinha lá em Itaipu para o Marum. Agora o Bolsonaro arrumou uma boquinha para a mulher do Ricardo Barros, também lá na Itaipu. Então as empresas públicas, elas servem em quase a totalidade aos administradores, em vez de servirem aos donos delas. Os administradores são os políticos e os donos é o povo. Então, nós precisamos acabar com isso, e isso se acaba trazendo a iniciativa privada para fazer aquilo que ela faz de melhor, no caso, as empresas elétricas assumindo o setor elétrico, e o governo ele fica como recebendo os impostos. A nossa conta de energia ela é caríssima. Ela é caríssima por tributos, ela é caríssima também por conta de ineficiências de algumas empresas estatais no cumprimento dos seus papéis. Então, é fundamental que a gente tenha, sim, a privatização da Eletrobras. Muito bem, vamos lá então para o nosso último assunto de hoje. Olha, o presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto que antecipa o pagamento do 13º salário para aposentados portadores de necessidades especiais. De acordo com o Ministério da Economia, o objetivo da medida é incrementar a renda dos beneficiários que têm sofrido perdas financeiras por causa da crise econômica. E o pagamento vai ser feito em 2 parcelas. A primeira delas será depositada na conta dos aposentados ainda este mês de maio e a segunda em junho. E a expectativa do governo federal é injetar mais de 50 bilhões de reais na economia do país. Adolfo Padilha, vamos lá, comentando esse assunto. São as ações econômicas por desespero da oposição cética do governo Bolsonaro que vão demonstrando quanto o Brasil, avança, tentando socorrer de tudo quanto é forma a crise econômica que se criou com aquele fique em casa absurdo que é adotado por alguns governadores, né? Ferindo a Constituição, ferindo a democracia, e o governo faz a parte dele, cria, rebola, mas dá um jeito de injetar o dinheiro dentro da economia. O Brasil chega perto aí de 400 bilhões de socorro e ações durante a pandemia. São ações elogiadas pelas grandes nações sobre o socorro emergencial que o Brasil adotou dentro do setor da economia para enfrentar a pandemia, e a gente continua ouvindo algumas pessoas dizendo da inabilidade do governo nesse sentido. Essa é mais uma. Antecipar o pagamento aos aposentados, mesmo que seja uma categoria deles, é injetar dinheiro na economia de uma forma antecipada, não só em dezembro. E assim vai tentando buscar um equilíbrio de geração de receita, despesa, consumo, para tentar salvar o que ainda resta da nossa economia de uma forma geral. Divaldo Ceresini, com você.
Essa antecipação, a única coisa que me preocupa nessa história inteira, né, é que no ano passado nós também tivemos essa antecipação e eu achei que foi muito bacana isso para ajudar as pessoas a enfrentarem a pandemia, que naquele momento tinha-se o pensamento de que duraria pouco tempo, né? Então fazia sentido naquele momento você antecipar um recebimento que viria, no caso dos aposentados, em agosto e em dezembro. Porém, com o prolongamento da pandemia, alguns parlamentares, eu cito aqui especialmente o Paulo Paim, o senador Paulo Paim, começou com uma onda de criar o 14º salário, que seria o fato das pessoas estarem no final do ano sem o 13º salário. E a gente tem que lembrar, pessoal, dinheiro público não cai do céu, ele sai do nosso bolso. Então, para existir o gasto, tem que ter a receita, e essa receita sai do nosso bolso. E aí o governo, naquele momento, disse não, na minha opinião, com razão, afinal, o combinado tinha sido antecipação e ele já tinha cumprido com a parte dele e ele não tinha obrigação alguma de cumprir. Então, a única coisa que eu espero, que eu acredito que essa é uma boa medida também para esse momento, afinal, ainda estamos em crise, é que não tenhamos nenhum parlamentar oportunista que venha com essa onda de 14º salário de novo, porque não há como fazer isso sem tirar mais dinheiro do nosso bolso. Aline Scarelli, vamos lá. Dinheiro na mão dos aposentados, com certeza vai movimentar o comércio, né? Como é que você vê esse decreto do presidente? Esse decreto, ele vem para movimentar a economia. E outra, esse valor, ele já era previsto. Então, assim, está dentro do esperado. A única mudança é que vai vir em maio, seria em agosto, né? Agora, assim, movimentações que vão mesmo impactar no bolso, né? E é importante dizer que as pessoas aposentadas no Brasil pelo INSS, a grande maioria, aproximadamente 90%, recebe salário mínimo. Então, é uma movimentação estanque, vamos dizer, porque as pessoas já estão comprometidas com aquele salário mínimo, né? Porque a maioria das pessoas recebe salário mínimo, é raras as exceções que recebam mais. Então, quando eu digo assim, olha, vamos movimentar a economia, vamos dar ganho mesmo para as pessoas que estão ali sobre o salário mínimo, se houvesse todo ano, lá em janeiro, reajustes da aposentadoria, de fato, que mudam o bolso. Por exemplo, esse ano 2020 foi um aumento de 5,26. Isso daí não impacta em nada. Então, para o ano que vem, esse reajuste será de quanto? Menos 1%, menos 2%, 2%, ou não vai ter? Então, é pouco demais. Então, salário mínimo na maioria das pessoas, quando tem reajuste, é nesse patamar de 5%. Então, esse dinheiro que vai vir em maio, quem puder ser previdente tem que ser, porque lá na frente não vai ter. Então, vai ter agora em maio, mas não vai ter lá no final do ano essa parcela. É isso, gente, é bem pouco movimenta. Espero que as coisas melhorem muito. Muito bem, Adolfo Padilha está pedindo a palavra. Adolfo, vamos lá. Eu não vou perder a oportunidade de dizer aqui que essa ação do governo, por exemplo, injeta aproximadamente 50 bilhões no mercado brasileiro. Então, não é tão pouco assim. Segundo, é bem pouco o valor, no sentido de quando você pega o unitário da média desses aposentados. Mas o pouco, para muita gente, vai ajudar em muito a necessidade que ele tem hoje. Quem sabe se essa oposição ideológica tirasse um pouco o foco de inventar fake news, querer colocar no presidente genocídio e tantos absurdos que a gente vê, lutasse para a gente cobrar dos deputados uma ação muito simples, reduzir os custos dos deputados e senadores sobre os cofres públicos, né? Reduzir as verbas indenizatórias, tirar deles o 13º salário, tirar deles o limite de passagem. Aí esse pouco seria muito. Mas é tanta ganância para tentar só ganhar as eleições do ano que vem que se perde o foco até da discussão. Muito bem, Edivaldo Cerezini também pediu a palavra. Edivaldo, com você. Parabéns, eu achei que o Padilha ia ficar só na passação de pano, mas ele falou alguma coisa muito importante. Nós precisamos sempre cobrar dos nossos políticos que eles deem um exemplo do respeito do dinheiro público. Eles precisam. Tem senador que tem 85 funcionários no gabinete, gente. E está aí dizendo que defende os mais necessitados. Ele defenderia os mais necessitados de verdade se ele respeitasse o dinheiro público e ele cortasse as despesas do gabinete dele. Muito bem, a Aline Scarelli também pediu a palavra. Aline, vamos lá com você.
A minha contribuição nesse momento é com relação ao seguinte, pessoal. Muitos daqueles que são eleitos, eles estão lá para representar interesses próprios, né? Vamos dizer assim. São eleitos a partir de uma... É porque, assim, agora a eleição, né, tem um tempo já, não pode ter investimento privado, né? A empresa não pode, só a pessoa física. Mas, mesmo assim, continua enraizado. A gente, para poder alterar o que a gente se dispõe aqui, que é discutir como se dá o financiamento eleitoral, é muito profundo, mas o que eu quero dizer, a gente tem que eleger quem representa o povo brasileiro, quem é trabalhador, quem é empreendedor. A maioria daqueles que estão lá estão pensando só no interesse pessoal e de quem elegeu ele, aquela capivara lá atrás. Parece óbvio, parece muito clichê, mas não, você tem que, por exemplo, na questão de representação, eu preciso eleger pessoas que vivenciam a mesma vivência que eu tenho, e não é aquele magnata que tem jatinho, que recebe muito dinheiro para gerir aquele patrimônio político, aquele político profissional, que veio desde o pai dele até ele e os filhos. É isso que a gente tem que combater, pessoal. Muito bem. Olha, o Adolfo Padilha pediu a palavra aqui. Pela nossa regra, nós temos tempo ainda para fazer, e porque o Divaldo falou do pano. E vamos lá, então, Adolfo Padilha. Você não passou o pano hoje não, né, segundo o Divaldo? Não é nem pelo pano, não. O Divaldo ele é meio dúbio nas coisas que ele fala, né? Ele, por exemplo, ele ataca o Roberto Jefferson e defende com unhas e dentes a CPI comandada pelo Renan Calheiros e a quadrilha toda. Não é nem por isso, eu só ia dizer que a JP Morgan, mesmo com todas essas ações do governo, ela está prevendo que o Brasil perca aí quase 1% para o seu produto interno bruto agora no ano de 2022. Então, quer dizer, você vê que o governo se movimenta, o governo faz tudo que pode fazer e ainda continua perdendo no sentido geral, mas isso também a nível mundial, todo mundo, tirando a China, aqueles que gostam de defender que o vírus não veio da China, né? Uma coisa tão evidente, é tanta hipocrisia, como o presidente Bolsonaro ensinou. Para de falar isso, o vírus não é da China. Calma. Não, o vírus não é da China, o vírus veio de onde? Pirapó? O vírus veio de onde? Do Ceará? Pelo amor de Deus. Olha Pirapó. De onde veio o vírus, Aline? Fala aí de onde veio o vírus. Quero que você fale para todo mundo ouvir de onde veio o vírus. Só não pode falar que veio de Mirante, senão ela vai ficar mais brava. Hein? Veio de Mirante, de Parapanema. O vírus foi produzido. O vírus foi produzido pela China. Foi? Da onde veio o vírus, Aline? Da onde veio o vírus? Foi produzido em laboratório? Foi produzido em laboratório, o vírus, Aline? Gente. Responde a pergunta. Aline, responde. Eu estou dando espaço para responder no meu tempo. Da onde veio o vírus? Foi na cabeça de vocês, foi produzido em laboratório. Não. Da onde veio o vírus? Onde foi? Não estou perguntando onde foi produzido. Vamos lá, gente. Isso aqui não é uma inquisição, não. É que não responde. Não é uma inquisição, não. Vai, Padilha, completa aí o seu raciocínio. Vamos lá. Vamos dar um feliz Dia das Mães, que as mães merecem. Eu quero saber. Eu vou perguntar para o Divaldo de manhã. Divaldo, o vírus veio da onde? O vírus apareceu em primeiro momento na China, mas não dá para a gente afirmar que isso aí foi produzido para uma guerra química, como nós temos alguns dos nossos políticos afirmando, né? Pessoal, antes de me despedir, eu gostaria só de parabenizar todas as mães, em especial a minha, que eu vou puxar essa brasa para minha sardinha assim, viu? E para minha mãe e para minha esposa, e também para minha sogra, um grande beijo. Muito bem, Adolfo Padilha, nós estamos encerrando. Aline Scarelli, muito obrigado. Eu gosto de vocês quando fica um pouco mais acalorado assim, eu sei que a nossa audiência gosta também. Mais um abraço para todas as mães, né, que estão sempre ligadas conosco, a minha mãe também, a minha sogra. Grande abraço para todo mundo. A gente se fala no nosso próximo encontro segunda-feira. Valeu, gente, abraço, até lá.